Dia 19 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama e a gente tem que passar uns recados importantes para vocês. Uma em cada 8 mulheres pode ser diagnosticada com essa condição, com o câncer de mama. Então, assim, cuidem-se, porque se você for fazer o exame, a chance de você se livrar desse problema é de 95% se você fizer a detecção precoce da doença. Então, por favor, fiquem atentos. E é tão Pelo amor de fácil, Deus, né? Por isso que a prevenção é tão importante, gente. E a Drogaria São Paulo, que cuida de nós desde sempre, faz questão de relembrar todas as mulheres sobre a importância de fazer o autoexame regularmente. E também de ficar sempre atentas aos sinais de risco. É que, gente, além dos nódulos, a gente tem que ficar sempre atenta a qualquer coisa diferente nas mamas. Às vezes é uma alteração no bico, alguma coisa. Até na axila também pode ser que tenha alguma coisa. Então, garotas, mulheres, e quem estiver com vocês, fiquem atentos. E não se esqueçam, além do autoexame, consulte o seu médico e faça exames de rotina regularmente. Porque todos sabemos que prevenir é sempre o melhor remédio. É isso. E que a notícia boa, usando o cupom REVONews, você tem direito a 10% de desconto em compras acima de R$150. Só não estão incluídos os medidores de glicose, ok? Olha aí, QR Code na tela, só chegar ali, botar ali a câmerazinha no celular, usar o cupom REVONews e você tem esses 10% de desconto. Sim. A Drogaria São Paulo, cuidando de você desde sempre. Segue a Drogaria São Paulo aí nas redes sociais para mais informações sobre saúde, sobre bem-estar, sobre cuidado. Muito obrigada, Drogaria São Paulo e Drogaria Pacheco. Então, seguimos com o nosso quadro Saúde na Dose Certa. Gabriel, muito vai. bom. Bora! Não sei se... Opa! Olha aí. Vai vendo. Não sei vocês, mas aqui nós soubemos de algumas pessoas infectadas e que foram internadas depois de pegar Covid nesse último mês, gente. Sim, nós temos uma nova variante no pedaço. Sobrou pra você. É o nome, o que a gente desculpa. vai fazer? É cheque? É a XEC. cheque. Tá. É gênero neutro. Isso. A cheque é filhote de duas subvariantes da Omicron. Depois do bicho se espalhar rápido na Europa, principalmente na Alemanha, os cientistas acreditam que a cheque pode ser mais transmissível do que outras linhagens. Mas ainda devem ser feitos mais estudos para avaliar o seu comportamento no Brasil e no mundo. O dado positivo é que, como a cheque é composta de duas subvariantes da Omicron, a expectativa é vacinas atualizadas para Que as vacinas. as vacinas atualizadas para o Omicron sejam eficazes, pelo menos em relação aos casos graves. Tomara, Ainda gente. bem, né? Mas fica o alerta. Os estados brasileiros não estão reunindo e coletando amostras para o sequenciamento genético. E isso impacta nas avaliações de crescimento dessa variante, além da detecção de impacto de futuras variantes. Então, quem não tomou as últimas vacinas, gente, contra a Covid, por favor, faça isso. Assim como a gente falou, prevenção é o melhor remédio. Sempre. Exatamente. Por favor, estados, vamos lembrar que ainda precisa fazer as coisas. Então, encaminhem os laudos, o sequenciamento genético, para que os estudos sejam feitos. Pelo amor de Deus. Aqui no Brasil, a gente só pensa nas coisas depois que a coisa estoura. É porque por causa do delay do governo. E falando em vacina, a Fiocruz vai testar uma vacina contra a hanseníase produzida nos Estados Unidos. É a primeira vacina específica contra a bactéria que causa a doença e os testes pré-clínicos tiveram resultados promissores. Poxa, legal. Ainda bem. A primeira etapa do teste deve começar em janeiro do ano que vem. A doença, que foi chamada e ainda é conhecida por muitos como lepra, tem cura e tratamento e hoje em dia dificilmente leva à morte. Mas quando não são tratadas ou são diagnosticadas tardiamente, podem levar a alterações permanentes no sistema neurológico. O Brasil é o segundo país com maior número de casos de hanseníase no mundo, só ficamos atrás da Índia. Segundo o Ministério da Saúde, só em 2023 foram mais de 22.700 novos casos registrados. A gente fica só atrás da Índia, que tem quase 10 vezes a nossa população. Né? Não, e assim, só pra gente... É 2 bilhões, né?
Não, Eu não sei. não, é 5, 6 vezes mais É a isso. nossa população. Só deixando claro que o Brasil foi escolhido justamente por isso, porque nos Estados Unidos não é uma questão endêmica. Então, para testar direitinho, a vacina tem que vir aqui para o Brasil. E justamente para evitar uma sociedade doente, a gente sabe da importância de termos um sistema de saúde robusto, capaz de dar suporte a um país do tamanho do Brasil, né? Mas olha só essa informação. O interior do Brasil concentra 77% da população, mas só tem 48% dos médicos. Segundo a nova demografia médica divulgada pelo Conselho Federal de Medicina, o número de médicos no Brasil aumentou quase 90% entre 2010 e 2024. Mas isso não foi suficiente para corrigir as desigualdades. Isso significa que nos grandes centros, a média é de cerca de 142 pacientes por médico. Ok. Já nas cidades interioranas, um único profissional precisa dar conta, em média, de 529 pacientes. E o problema não é só salário, é falta de infraestrutura geral, que faz um médico evitar a permanência no interior. Teve até aquela polêmica, lembra? Dos médicos cubanos, Exatamente. uma galera Teve reclamando, mas eles todos vinham para cá justamente para Porque não atuar tem laboratório, você não onde tem um faltava TI, você não tem... profissionais brasileiros, né? Para o nosso querido entrevistado do Talks, Fábio Fernandes, que acredita que o futuro mora no interior, fica mais uma pauta para vocês discutirem lá no Walking Together, Não é, que é não? o projeto dele. Muito Totalmente. bom, genial, Totalmente. genial. Tem que ir pro interior mesmo, gente. Mas vamos falar de coisa boa? Bora. Que eu gosto de terminar assim, sempre pra cima. Ainda não vai terminar. Ainda não? Mas vai terminar minha participação, né? Tá. Segura essa então, Cecília. Depois do advento e do sucesso da semaglutida ou Ozempic para os íntimos, pesquisadores estão testando uma molécula capaz de reproduzir efeitos de exercício e jejum no corpo. Nossa, sensacional. Eu Imaginou? sou cobaia, se quiserem me Cê testar. Toma uma pílula, fez 1 hora de esteira. Então vamos Gente, deixar a Manu ela terminar adorei. o texto. Mais preguiçosos, calma. Será que é pra gente? Com certeza. Acho que sim. Os estudos ainda estão em fase pré-clínica e foram testados só em animais. E apesar de soar como uma bênção para quem quer ficar ali deitadinho em casa, vendo sua novelinha, e ainda assim ter os efeitos do treino, os especialistas dizem que dificilmente um remédio vai poder substituir a atividade física, já que o nosso corpo é uma máquina perfeita na produção da dose certa de substâncias que nos fazem bem. Mas esse futuro possível medicamento poderia ser um grande aliado no tratamento da obesidade, que, vamos lembrar, é uma doença crônica e que hoje é considerada uma epidemia global pela OMS. Não é gordofobia, é só um fato. Calmem, gente. As pessoas têm que aceitar, né? Ué. Porque obesidade é doença. Pelo amor de Deus. Segundo a Fiocruz, 34% dos brasileiros são obesos e 22% estão com sobrepeso, o que não é nada saudável. Então, a gente precisa sempre relembrar isso. Mais da metade da população ou é obesa ou está com sobrepeso. Que loucura, né? Isso tem um impacto absurdo em todo o nosso sistema de saúde, né? Todo. Então, Não, o mundo está correndo Na atrás cadeia disso. toda de alimentos, Na né? economia de modo geral, é isso. E agora sim, para encerrar esse nosso bloco especial, falemos de uma farmácia. Calma, patrocinadores amados. A gente vai falar de farmácia gringa, mais precisamente o reduto de muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos. Eu estou falando do Walgreens. O grupo resolveu que vai fechar mais de 1.200 das 8.500 lojas do país. É que o comportamento dos americanos está mudando. Aparentemente, lojas menores e mais focadas ali no perfil de cada região estão se mostrando mais rentáveis. E, além disso, em vez de focar naquele varejo de conveniência, já que as farmácias pareciam grandes supermercados e não necessariamente ali farmácias, hoje as farmácias têm oferecido mais o quê? Serviços, com farmacêuticos diagnosticando, tratando algumas doenças. Inclusive, os farmacêuticos dizem que podem desempenhar um papel ali fundamental em manter os clientes saudáveis, já que eles costumam ver as pessoas com mais frequência do que os próprios médicos ou mesmo a família. Então, assim, fazer um monitoramento de pressão arterial
arterial, controle do diabetes, controle do tabagismo, tem se mostrado muito eficiente dentro das farmácias, né? Aliás, a gente mencionou isso, né, Gabriel? Mencionamos aqui no Vivo News. Antes da gente ser passatempo. É isso, antes mesmo de sermos patrocinados pelas drogarias Pacheco e São Paulo, Sobre esse papel, sobre aí esse de apoio, papel né? do apoio ao sistema de saúde que as farmácias podem ter. E esse apoio é um dos muitos serviços que as drogarias Pacheco e as drogarias São Paulo oferecem. Então, para não perder informação, novidades e oportunidades, vai lá no site das drogarias São Paulo e Pacheco ou baixa o aplicativo no seu celular e se inscreve. Lembrando sempre do cupomzinho aqui, ó, QR Code, né? Se você usar o cupom RivoNews, 10% de desconto nas suas compras, exceto para medidores de glicose. Isso. 10% nas compras acima de R$150. R$150. Bem lembrado. Infelizmente, a gente sabe que é relativamente 3 minutos fácil na farmácia, né? né?